Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre fragmentação de datagramas IP. Esse vídeo faz parte do nosso curso de redes de computadores. Bom, no vídeo passado a gente falou sobre os campos, né, do cabeçalho de um pacote IPv4 e durante aquele estudo a gente viu que tinha alguns campos relacionados à fragmentação de pacote, fragmentação do datagrama. Então hoje a gente vai estudar um pouco mais a fundo o funcionamento desse esquema de fragmentação. Quando um roteador recebe um pacote qualquer vindo pela rede, ele examina o endereço de destino, tá? Determina em qual interface ele tem que rotear aquele pacote e envia o pacote adiante, tá? Para ele seguir até o seu destino. Mas o roteador faz uma coisa extra além disso. Ele determina o MTU da interface que vai ser utilizada. Tá? O MTU é a unidade máxima de transmissão, tá? Ou seja, o tamanho máximo do quadro que vai ser transmitido naquele link de dados. Se o tamanho do pacote que vai ser transmitido for maior do que o MTU e o bit DF, don't fragment, do campo flags do cabeçalho estiver ajustado em 0, ou seja, desativado, o roteador fragmenta o pacote, ele corta o pacote no tamanho correto e envia. Legal? Coisa que também pode ser feita pela própria máquina na hora de fazer a transmissão, porque você pode ajustar ou deixar ajustado o MTU da sua interface de rede. Geralmente isso acontece numa rede local. Tá? E para que serve essa fragmentação então, que é realizada pelo protocolo IP? É permitir que os datagramas eles possam ser transmitidos em links cujo MTU seja menor do que o tamanho do datagrama. Por exemplo, vamos supor que o MTU da minha rede é 1500 bytes, mas eu tenho um arquivo de 10 megabytes para transmitir. Esse arquivo ele vai ser dividido em pacotes, datagramas de até 64 KB, porém 64 KB ainda é muito maior do que os 1500 bytes, que é o MTU do padrão Ethernet. Então, esses pacotes vão ser fragmentados em pedacinhos menores do que 1500 bytes, para que eles possam ser transmitidos tranquilamente. Legal? Bom, então fragmentar o pacote é dividir o pacote em unidades de menor tamanho, que a gente vai chamar de fragmentos. Tá? O tamanho máximo do fragmento é o tamanho do MTU. Aí pode ser variável, isso vai depender da tecnologia de rede empregada. Padrão Ethernet, 1500 bytes geralmente. Tá? Mas é possível alterar isso fazendo configurações nos equipamentos de rede. Então, o tamanho máximo do fragmento em si é o MTU menos o tamanho do cabeçalho. Tá? A quantidade de dados que eu vou transmitir, você tem que lembrar que ela está associada também ao tamanho do cabeçalho IPv4, que quando não tem nenhuma opção é de 20 bytes. Então você geralmente vai ter a quantidade de dados mais 20 bytes, e aí você vai ter, a partir disso, o quadro que vai ser transmitido. E ele tem que respeitar o MTU da conexão. Cada fragmento é enviado num pacote separado, tá? E os pacotes, inclusive, podem seguir rotas distintas, por isso os fragmentos eles têm que ser identificados para que possam ser remontados depois e recuperados assim os pacotes originais. Tá? Então, o pacote IP, se ele for muito grande, o que geralmente é, ele é fragmentado em vários pedacinhos. Só que existem algumas regras para isso acontecer. Quais são as regras de fragmentação de datagramas IP? Vamos ver as regras. Bom, primeiro, o campo tamanho total é o tamanho do fragmento. Tá? Então você vai lembrar que tem um campo chamado tamanho total no cabeçalho IP. Ele vai ser o tamanho do fragmento. Ele vai indicar o tamanho do fragmento. O bit MF, more fragments, mais fragmentos, lá no campo flags, ele é ajustado em 1 para todos os fragmentos, significando que existem mais fragmentos depois daquele fragmento transmitido, exceto para o último, que vai ter o valor 0, porque não tem mais fragmentos depois dele. Tá? A pergunta é, tem mais fragmentos depois desse? Se sim, o valor do bit é 1, se não, é 0. Já o campo offset do fragmento, o campo seguinte, ele é configurado baseado no deslocamento do fragmento do campo de dados original. Tá? E a gente vai usar a unidade de blocos de 8 bytes. Então, dentro desse campo offset do fragmento, vai ter uma informação, tá? Que é o número de um bloco de 8 bytes. E a partir desse número, vai ser possível remontar posteriormente o pacote original. Tá? E o checksum no cabeçalho sempre é recalculado toda vez que um datagrama é fragmentado, né? Por razões óbvias. Então, por exemplo, se a gente tiver o MTU de 1500 bytes, que é o padrão para uma rede Ethernet, e os nossos pacotes
padrão, cabeçalho de 20 bytes, ou seja, 100 opções, uma transmissão padrão. Tá? Os offsets, os deslocamentos dos fragmentos, serão múltiplos de 185. Como é que a gente chegou nesse número aí, 185? Eu pego o MTU, 1500, subtraio o número de bytes do cabeçalho, no caso 20, e divido esse resultado por 8. Por quê? Porque o offset é medido em unidades de blocos de 8 bytes. Então eu vou obter 185 blocos de 8 bytes. É isso que significa esse número. Tá? E aí cada fragmento vai ter lá no seu campo offset do fragmento essa informação gravada, né? A informação do número do seu offset. Então, por exemplo, o primeiro fragmento é 0. Ele começa no byte 0. O segundo fragmento, 185, significa que foram deslocados 185 blocos de 8 bytes de informação. O próximo fragmento soma mais 185 e assim por diante até chegar no último fragmento. Legal? E essa informação, cada um desses números vai estar dentro do campo offset do fragmento específico. Tá? E a gente vai lembrar disso aqui, ó, olhando o formato do cabeçalho IPv4. A gente tem esses dois campos aqui, flags, que são aqueles bitzinhos que controlam se vai ter fragmentação ou não, e o offset do fragmento, onde a gente vai armazenar a informação, tá, do número de blocos de 8 bytes que foi calculado usando aquela formulazinha anterior. Está um pouco nebuloso ainda? Então vamos fazer um exemplo. Exemplo de fragmentação. Vamos supor nesse exemplo que eu tenho um pacote de 4.000 bytes para transmitir. Tá? Esses 4.000 bytes são de dados, eles estão vindo lá da camada de transporte. Tá? Então eles vão preencher a camada de dados de um pacote IP. Não vou usar opções, é uma transmissão comum. Tá? E então o pacote IP vai ter um cabeçalho padrão de 20 bytes. O tamanho total do pacote IP, então ele vai ter 4.020 bytes. 4.000 de dados mais os 20 bytes do próprio cabeçalho. Tá? Esse é o pacote ou datagrama IP completo. E no nosso exemplo eu vou assumir o caso típico de um MTU de 1.500 bytes. Se você tiver com dúvida sobre o que é um MTU, vou deixar aqui embaixo um link lá para o nosso blog da Boson, onde eu explico, né, num artigo, como funciona o MTU e seus usos, tá? E como fazer alguns testes práticos com ele. Bom, aqui está bem claro, né? Eu tenho 4.020 bytes para transmitir, mas o MTU é de 1.500. Não dá para transmitir tudo de uma vez. Esse pacote é muito grande para esse MTU. Ele terá de ser fragmentado. Tá? Então, como é que a gente vai fragmentar esse cara? Então, eu tenho uma tabelinha para mostrar como é que fica a fragmentação. Então, eu tenho uma coluna de fragmentos, mostrando os fragmentos, né? Vão ser 3 fragmentos nesse caso. A quantidade de bytes de dados transmitidos em cada fragmento. A quantidade de bytes de cabeçalho transmitidas em cada fragmento. No caso, os cabeçalhos são sempre iguais, mesmo tamanho para todos. Quer dizer, o conteúdo do cabeçalho muda, mas o tamanho é igual. Então, 20, 20, 20. E os bytes de dados? É simples. Como o MTU máximo é de 1.500, olha aqui na coluna bytes totais. Eu tenho 20 de cabeçalho, para chegar em 1.500 eu preciso de mais 1.480. Então eu somo esses dois números, 1.500. Ou, se preferir, você faz o contrário. Pega os 1.500, subtrai os bytes do cabeçalho e você chega nos bytes de dados. Esse é o primeiro fragmento. O segundo fragmento vai ser igual, ao mesmo tamanho. E o terceiro fragmento ele vai ser um pouco menor. Por quê? Porque eu vou transmitir só os dados, os bytes que estão faltando. Tá? Se aqui eu transmitir 1.480 mais 1.480, ficam faltando apenas 1.040 para a gente chegar em 4.000, que é o total de dados que eu estou transmitindo. É só você somar esses 3 números e você vai chegar no valor de 4.000. Beleza? E claro, os bytes totais vão ser menores no último fragmento. 1.040 mais 20 igual a 1.060. Tranquilo até aqui? Ótimo. Coluna flag, flag MF, more fragments. É aquele flag que indica se tem mais fragmentos ou não. Tá? O primeiro fragmento ele é transmitido com o flag MF setado em 1. Por quê? Porque tem mais fragmentos depois dele para chegar ainda. O segundo fragmento também é transmitido com o flag MF em 1, porque tem mais fragmentos para virem depois. E o terceiro fragmento? Esse é ajustado com o flag em 0. Por quê? Porque ele é o último fragmento. Tá? Então, quando chegar esse fragmento com o flag em 0, o receptor sabe que acabou ali a transmissão daqueles fragmentos e que deve juntá-los para reconstituir o datagrama, né, o datagrama original.
E aqui na última coluna está o offset do fragmento, o valor que é transmitido na coluna no campo de offset, tá? Que é justamente para o receptor saber onde começa e onde termina cada fragmento. Então, o primeiro fragmento ele começa com offset em 0. Isso é regra. Tá? Primeiro fragmento, offset é 0. Tranquilo. O segundo, qual vai ser o offset do segundo fragmento? Então a gente precisa calcular. Para calcular esse cara, a gente faz o seguinte, a gente soma o offset do anterior, tá? Mais a quantidade de bytes do anterior, que foi transmitida, dividido por 8, porque é em grupos de 8 bytes. Então, 1480 dividido por 8 dá 185, mais 0, o offset do fragmento anterior, 185. Portanto, o offset desse cara aqui vai ser 185. Legal? Esse valor a gente vai transmitir no campo offset do fragmento. Próximo fragmento, mesmo esquema, eu pego o valor anterior, tá? Divido por 8, vai dar 185, e somo com o offset do fragmento do anterior. Então, eu estou deslocando para frente, né? Sempre deslocando esse campo para frente. 185 mais 185, 370. Portanto, o offset do fragmento do terceiro fragmento é 370. Tá? Significa que esse cara, né, esse fragmento, ele se inicia, tá, no bloco de 8 bytes número 370. Então, eu tenho 370 blocos de 8 bytes e ele começa o próximo fragmento. Onde ele vai terminar? Depende do tamanho dele. Como esse cara aqui é menor do que os outros fragmentos, ele vai terminar numa posição anterior. Legal? E, como só tenho 3 fragmentos para enviar, morre aqui. Beleza? Então, eu tenho os offsets de fragmentos calculados. Tranquilo? Só fazer a continha. Aqui, essa ilustração mostra como é que estão sendo transmitidos, portanto, esses fragmentos. Eu tenho aqui o transmissor mandando os meus 4.000 bytes de dados, o MTU do caminho 1.500 bytes, então esse cara vai ser fragmentado em 3 pedaços. Tá? Cada fragmento desses aqui está dentro de um quadro, e esse quadro tem 1.500 bytes. Né? No campo de dados do quadro, 1.500 bytes. 1.500 mais 1.500 mais 1.060. Na verdade, 1.480 de dados mais 20 de cabeçalho IP. 1.480 de dados mais 20 de cabeçalho IP. 1.040 de dados, perfazendo os 4.000, mais 20 de cabeçalho IP. Beleza? Envia tudo isso e lá do outro lado, então os fragmentos eles são remontados e originam de volta os dados, os 4.000 bytes que foram enviados dentro do pacote. Beleza? E o receptor vai processar essa informação. E a gente pode recalcular, né, o tamanho total do pacote usando só o valor do offset do último fragmento e o tamanho em bytes desse último fragmento. Então, se eu quiser saber o tamanho total do pacote, o que eu faço? Eu pego o offset, tá, do último fragmento, multiplico por 8, tá, porque é onde inicia o último fragmento, vezes 8, que é a quantidade de blocos de 8 bytes, e somo com os bytes do último fragmento, para chegar até o final do pacote. No nosso exemplo ficou assim. O offset do terceiro fragmento era 370, então eu multiplico por 8 e somo 1040, que é o tamanho em bytes do último fragmento, só da área de dados. Tá? E aí, fazendo a conta, a gente chega nos 4.000 bytes. A gente sabe que o tamanho total do pacote é 4.000 bytes. O tamanho total dos dados, tá? Que eu não tô incluindo os cabeçalhos IP, só os dados transmitidos. Então, quando os pacotes chegam no destino, eles são remontados. Tá? Como é que o receptor sabe que o pacote é um fragmento? Tá? Ele sabe se o flag MF estiver ativo e o campo offset do fragmento tiver um valor diferente do zero. Tá? Então, os fragmentos que têm a mesma identificação, e aí a identificação é um outro campo lá do cabeçalho IP, eles pertencem ao mesmo pacote. Tá? Então, todo pacote IP tem um número de identificação, e esse número vai ser igual para todos os fragmentos. Se eu tiver que fragmentar um pacote IP em 10 fragmentos, todos vão ter o mesmo número do campo de identificação. O que você vai lembrar, a gente tem aqui, deixa eu puxar de volta aqui, olha esse campo aqui, identificação. Ele vai ser o mesmo para todos os fragmentos, claro. Senão o receptor não tem como saber se aquele conjunto de bits que ele recebeu é de um fragmento ou é de um outro fragmento de uma outra transmissão, por exemplo. Tá? Você pode ter múltiplas conexões ou múltiplas transferências de dados ocorrendo na máquina. Beleza? E o campo offset do fragmento, então, ele permite fazer a ordenação de acordo com o número crescente do offset.
Depois que o pacote é remontado, ele vai para a camada de nível superior, que é a camada de transporte, e é processado a partir dali. Beleza? E assim a gente viu como funciona a fragmentação de pacotes IPv4. Tá? O processo não é muito complicado, mas ele tem assim seus detalhezinhos aí que às vezes confundem um pouquinho, né? Quando é byte, quando é bit, o que soma, o que divide, etc. Beleza, pessoal? Lá no blog da Boston Treinamentos a gente tem um artigo explicando isso aqui com um pouquinho mais de detalhes, se você quiser saber. Então é isso, pessoal. Vimos como funciona a fragmentação de um pacote IPv4 nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bostontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.